Capítulo 12. De quantas espécies são as milícias e dos soldados mercenários. Tendo falado detalhadamente de todas as espécies de principados, dos quais já no início me propus comentar, e consideradas, em alguns pontos, as causas do bem-estar e do mal-estar dos mesmos, mostrados que foram os modos pelos quais muitos procuraram adquiri-los, conservá-los. Resta-me agora falar de forma genérica dos meios ofensivos e defensivos que em cada um dos citados principados possam ocorrer. Dissemos acima como é necessário a um príncipe ter bons fundamentos. Do contrário, necessariamente cairá em ruína. Os principais fundamentos que os estados têm, tanto os novos como os velhos ou os mistos, são as boas leis e as boas armas. E, como não pode haver boas leis onde não existam boas armas, e onde existam boas armas convém que haja boas leis, deixarei de falar das leis e me reportarei apenas às armas. Digo, pois, que as armas com as quais um príncipe defende seu estado, ou são suas próprias, ou são mercenárias, ou auxiliares ou mistas. As mercenárias e as auxiliares são inúteis e perigosas. Se alguém tem o seu estado apoiado nas tropas mercenárias, jamais estará firme e seguro, porque elas são desunidas, ambiciosas, indisciplinadas, infiéis, galhardas entre os amigos, vis entre os inimigos, não tem temor a Deus e não tem fé nos homens, e tanto se adia a ruína, quanto se transfere o assalto. Na paz se é espoliado por elas, na guerra, pelos inimigos. A razão disto é que elas não têm outro amor nem outra razão que as mantenha em campo, a não ser um pouco de soldo, o qual não é suficiente para fazer com que queiram morrer por ti. Querem muito ser teus soldados enquanto não estás em guerra, mas, quando esta surge, querem fugir ou ir embora. Para persuadir de tais coisas não me é necessária muita fadiga. Eis que a atual ruína da Itália não foi causada por outro fator senão de ter, por espaço de muitos anos, repousado sobre as armas mercenárias. Elas já fizeram algo em favor de alguns e pareciam galhardas nas lutas entre si. Mas, quando surgiu o estrangeiro, mostraram-lhe o que eram. Por isso foi possível a Carlos, rei de França, tomar a Itália como giz. E quem disse que a causa disso foram os nossos pecados, dizia a verdade, se bem que esses pecados não fossem aqueles que ele julgava, mas sim esses que eu narrei. E como eram pecados de príncipes, estes sofreram o castigo. Quero demonstrar melhor a infeliz qualidade destas tropas. Os capitães mercenários ou são homens excelentes, ou não. Se o forem, não podes confiar, porque sempre aspirarão à própria grandeza, abatendo-te que és o seu patrão, ou oprimindo os outros contra a tua vontade. Mas se não forem grandes chefes, certamente te levarão à ruína. E, se for respondido que qualquer um que detenha as forças nas mãos fará isso, mercenário ou não, responderei dizendo como as armas devem ser usadas por um príncipe ou por uma república. O príncipe deve ir pessoalmente com as tropas e exercer as atribuições do capitão. A república deve mandar seus cidadãos. Quando enviar um que não se revele valente, deve substituí-lo. Quando animoso, deve detê-lo com as leis para que não avance além do limite. Por experiência, se vê em príncipes sós e repúblicas armadas fazerem grandes progressos, enquanto se vê em tropas mercenárias não causarem mais do que danos. Ainda, uma república armada de tropas próprias se submete ao domínio de um seu cidadão com muito maior dificuldade do que aquela que esteja protegida por tropas mercenárias ou auxiliares. Roma e Esparta foram durante muitos séculos armadas e livres. Os suíços são armadíssimos e libérrimos. Das armas mercenárias antigas, podemos citar como exemplo os cartagineses, os quais quase foram oprimidos por seus soldados mercenários, ao fim da primeira guerra com os romanos, a despeito de terem por chefes os próprios cidadãos de Cartago. Filipe da Macedônia foi pelos tebanos feito capitão de sua gente, depois da morte de Epaminondas, e após a vitória lhe escolheu a liberdade. Os milaneses, morto o duque Filipe, assalariaram Francisco Sforza para combater os venezianos o mesmo, vencidos os inimigos em Caravaggio. A este se uniu para oprimir os milaneses, seus patrões. Sforza, seu pai, estando a serviço da rainha Joana de Nápoles, deixou-a repentinamente desarmada. Por isso ela, para não perder o reino, foi obrigada a lançar-se aos braços do rei de Aragão.
E se venezianos e florentinos, ao contrário, tiveram aumentado seu domínio com essas tropas, e os seus capitães se fizeram príncipes, mas os defenderam, esclareço que os florentinos, neste caso, foram favorecidos pela sorte, porque dos capitães de valor, aos quais podiam temer, alguns não venceram ou tiveram de lutar contra antagonistas, outros lutaram sua ambição para paragens diversas. Quem não venceu foi Giovanni Alcut, por isso mesmo não se podendo conhecer de sua fidelidade, mas todos estarão concordes que, tivesse vencido, os florentinos estariam à sua mercê. Sforza sempre teve os Braccio contra si, vigiando-se uns aos outros. Francisco voltou sua ambição para a Lombardia, Braccio contra a Igreja e o reino de Nápoles. Mas vejamos o que ocorreu há pouco tempo. Os florentinos fizeram Paulo Vitelli seu capitão, homem de muita prudência e que, de vida privada, havia alcançado muito grande reputação. Se ele conquistasse Pisa, não haveria quem negasse convir aos florentinos estar sob suas ordens, mesmo porque, se ele tivesse ficado como soldado de seus inimigos, não teriam remédio, tendo ao seu lado, deveriam obedecer-lhe. Os venezianos, se considerar os seus progressos, ver-se-á terem operado segura e gloriosamente enquanto fizeram a guerra sozinhos, o que foi antes de voltarem suas vistas para a terra, sendo que, com o apoio dos gentis homens com a plebe armada, operaram muito galhardamente, mas, como eles começaram a combater em terra, abandonaram essa prudência e seguiram os costumes de guerra da Itália. No princípio de sua expansão terrestre, por não possuírem muito estado por usufruírem alta reputação, não precisavam temer muito seus capitães. Mas, quando ampliaram suas conquistas, o que ocorreu sob o Carmignola, tiveram a prova desse erro. Portanto, tendo visto seu valor quando sob seu comando bateram o Duque de Milão e sentindo, de outra parte, quanto eles friaram no conduzir a guerra, julgaram não mais ser possível com ele vencer dada a sua má vontade, e não podendo licenciá-lo para não perder aquilo que tinham adquirido, para se garantirem viram-se na contingência de matá-lo. Tiveram depois por seus capitães Bartolomeu e Bergamo, Roberto de São Severino, Conde de Ptigliano e outros parecidos, com os quais deviam temer as derrotas, não suas conquistas, como ocorreu depois em Vailà, onde, num dia, perderam tudo aquilo que, em 800 anos, com tanta fadiga, tinham conquistado. Na verdade, destas tropas resultam apenas lentas, tardias e fracas conquistas, mas rápidas, miraculosas perdas. E, como apresentei estes exemplos da Itália, que tem sido por muitos anos dominada por armas mercenárias, quero analisar essas tropas por forma mais genérica, a fim de que, vendo a origem e o desenvolvimento das mesmas, se possa melhor corrigir o erro de seu emprego. Deveis, pois, saber como, logo que nestes últimos anos o Império começou a ser repelido da Itália e o Papa passou a ter reputação no poder temporal, a Itália dividiu-se em vários estados. Na verdade, muitas das maiores cidades tomaram das armas contra seus nobres, os quais, antes favorecidos pelo imperador, as mantinham oprimidas, e a Igreja, para obter reputação em seu poder temporal, as favorecia em tal, de muitas outras, os seus cidadãos se tornaram príncipes. Daí resultar que, tendo a Itália quase toda chegado a cair nas mãos da Igreja e de algumas repúblicas, não estando aqueles padres e aqueles outros cidadãos habituados ao uso das armas, começaram a aliciar mercenários estrangeiros. O primeiro que deu fama a essa milícia foi Alberico da Cônio, natural da România, sendo que de sua escola de armas vieram, dentre outros, Braccio e Sforza, nos seus dias os árbitros da Itália. Depois destes vieram todos os outros que até nossos tempos têm chefiado essas tropas, e o fim do valor das mesmas foi que a Itália viu-se percorrida por Carlos, saqueada por Luís, violentada por Fernando, desonrada pelos suíços. A ordem que eles observaram inicialmente foi, para dar reputação a si próprios, tirar o conceito da infantaria. Fizeram isso porque, sendo eles sem estado vivendo da indústria das armas, poucos infantes não lhes dariam fama, sendo muitos, não poderiam alimentá-los. Assim, limitaram-se à cavalaria onde, com um número suportável, as tropas podiam ser nutridas e eles honrados. E,
Afinal, a situação tornou-se tal que, em um exército de 20.000 soldados, não se encontravam 2.000 infantes. Tinham, além disso, usado todos os meios para afastar de si e de seus soldados o cansaço e o medo, não se matando nos combates, fazendo-se prisioneiros uns aos outros e libertando-se depois sem resgate. Não atacavam as cidades muradas e os das cidades não assaltavam os acampamentos, não faziam nem estacadas nem fossos, não saíam a campo no inverno. Todas estas coisas eram permitidas nas suas regras militares, por eles encontradas para fugir, como foi dito, à fadiga e aos perigos. Foi por isso que arrastaram a Itália à escravidão e à desonra.